Em um encontro emblemático, Zelensky com Trump chegam a uma conclusão de que não há condições para a paz na Ucrânia. Então acompanhe esse vídeo aqui no Modernidade Ciência, eu vou comentar esse tema com vocês. Vejam as coisas por um ângulo que eu vou comentar aqui com vocês, que essas coisas não são aleatórias. Esses fatos não são simplesmente fortuitos. Para Trump, D.D. Vance, que é o vice-presidente americano, estarem ali com o Volodymyr Zelensky publicamente, isso não é uma coisa simplesmente aleatória. Isso foi pensado. E no meu julgamento, eu diria que eles simplesmente prepararam essa situação para enquadrar o Zelensky, que até então, em todas aquelas visitas que ele fez nos últimos 3 anos, é aquela coisa fofa, vai lá, abraça, tira foto, né, selfie, aquela coisa toda. Então, foi a primeira vez que o Zelensky teve um choque de realidade. E como eu sempre já comento em outros vídeos aqui no Modernidade a esse respeito, analisando a questão geopolítica americana, o americano raciocina como um jogo de pôquer. Veja que o Trump, num certo momento, ele fala assim, você não tem cartas. Quais são as suas cartas? Você não tem cartas aqui. Por quê? Porque no raciocínio americano, a questão é assim, você está no jogo? Você está querendo realmente me enfrentar? Qual cartas você tem? Diferente do russo. O russo não joga pôquer, o russo joga xadrez. É um outro movimento. É um jogo de informação aberta, né, na teoria dos jogos. Mas o americano é formatado nesse tipo de jogo. Por isso que ele desafia o Zelensky e fala assim, você não tem cartas. Quais são as cartas que você tem? E realmente o Zelensky fica sem resposta. Quais são as cartas que ele tem? Depois daqueles bilhões que eles receberam durante 3 anos, que eu sempre coloquei aqui para vocês. A Europa covarde, a Europa conseguiu, em menos de 50 anos, conseguiu 2 guerras mundiais. A Europa não tem moral nenhuma para falar que ela quer a paz, não sei o que tal, não. A Europa continua caminhando para um conflito. Por isso que o Trump diz, você está caminhando para a 3ª Guerra Mundial. Se depender da Europa, nós vamos caminhar para a 3ª Guerra Mundial. Porque a Europa sempre foi beligerante. Quem é que entrou na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial para resolver o problema para os Estados Unidos da América, que estavam lá do outro lado? Quem é que entrou? Vejam, quem é que criou a Primeira Guerra Mundial? Foram os países da Europa. Toda essa gente fofa, toda essa gente nobre, essa gente de longa data e tal. Quem é que criou a Segunda Guerra Mundial? A Europa. Não foi os Estados Unidos da América. Então, realmente, nesse encontro com o Zelensky, o Trump e o D.D. Vance dão um choque de realidade para o Zelensky. Numa negociação como essa, você tem que, alguma coisa, você tem que ceder. Aquelas áreas que não querem ser ucranianas, como eu voto, pergunte para alguém que mora na Crimeia. Você quer ser ucraniano ou você quer ser russo? Aí ele vai dizer, eu já sou russo, eu tenho um passaporte russo, eu tenho cidadania russa. E Donbas, Luhansk, o que você quer ser? Eu já sou russo. Então é um fetiche isso. A Ucrânia é de um país totalmente artificial, que ele não tem uma história, uma nação de criação dos valores nacionais. Não! Não! E aí, os interesses nacionais prevalecem em relação às decisões ali políticas.
que o Zelensky é apenas um gerente de gente da Ucrânia extremamente corrupto. O Hunter Biden, como o Trump, toca no assunto. Pô, o Hunter Biden foi para lá para ser, o cara ganhava $80 mil por mês só para fazer uma intermediação com a empresa, com o pai dele presidente, né? Vice-presidente primeiro, depois presidente. Uma coisa patética, patética. Onde foi parar grande parte dos mísseis Javelin que os americanos mandaram para a Ucrânia? Né? Sabidamente um local extremamente corrupto, né? Extremamente corrupto. Mas isso a grande mídia não toca nesse assunto. Não toca nesse assunto, né? Mas são dados, se você for pesquisar, você vai ver enorme quantidade de dados da corrupção na Ucrânia. Nesse encontro, eu julgo, na minha avaliação, que o Trump já estava esperando, ele tinha informações pela própria postura do Zelensky, e ele colocou isso publicamente, propositadamente, para expor o Zelensky. O Zelensky na Ucrânia, ele está acabado, porque quando a população que já está se voltando contra esse governo perceber as palavras que o Trump disse, você não tem cartas na mesa, eles vão realmente deletar o Zelensky. Ele simplesmente já deixou de ser alguém, simplesmente que a Europa bancou esse cara 3 anos, com a Ursula von der Leyen, aquela coisa toda, e tal, acabou. O artista cômico da TV já terminou o seu espetáculo, Essa é a minha visão. O Trump já está, com certeza, conversando com a nova liderança ucraniana para substituir o Zelensky. O Zelensky está voando de volta para a Ucrânia e ele realmente vai ser questionado. Assim, veja o que o cara está dizendo. Você não tem cartas na mesa. Você está recebendo armas da Europa. Europa fofa, que eu sempre disse aqui no canal há 3 anos. Mande mais armas para a Ucrânia. Mande mais armas. Quantos jovens a Europa matou na Ucrânia? Quantos jovens? A Europa tem uma responsabilidade moral com o que ela fez com a Ucrânia. Ela não teve coragem de mandar um soldado oficialmente para a Ucrânia, mas mandou armas, sabendo que era uma coisa desproporcional. Né? Por que o Macron convoque soldados para ir lutar? E peite a Rússia, Europa. Se você está tão ciente que é a defesa da democracia e que a Rússia é uma ameaça para a Europa, ataque a Rússia agora. Vai ser mais barato do que daqui a alguns anos, não é verdade? Elimine a Rússia agora, Europa. Ataque a Rússia, tenha coragem, mas eles não têm. Não tem culhão. Não tem um governante na Europa que só está realmente criando despesa para defesa. Por quê? Porque é muito importante você criar um medo na população de que o russo é o grande bandido que pode invadir. Então, eles vão aumentar o custo da defesa e aumentar o medo. Né? Igual, tira a máscara, põe a máscara. É um controle social sobre a Europa que vai realmente ficar ali coelhinho para toda essa situação. A Rússia não precisa ter um exército do tamanho que a Europa reúne e tal. A Rússia tem 6.000 ogivas nucleares. Então, Europa, você pode cantar de galo do que você quiser. Na hora que a Rússia se sentir realmente ameaçada, ela vai apertar o botão e tem 6.000 ogivas nucleares. Simples assim. Simples assim. Ninguém que tem uma arma de destruição total vai deixar de usar se ela sentir realmente atacada. Isso é uma questão, né, natural do ser humano, tá bom? Então é isso aí. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, acione o sininho e acompanhe a grande mídia. A grande mídia está chocada, né? Porque ela não está ainda acostumada com alguém que fala direto como o Trump, né? O Trump usou as redes sociais, sob certo aspecto,
E não é aquela reunião fechada que depois só para tirar foto. Não. Então, se você quer saber como é que é uma discussão pesada, o Trump mostrou para você que é uma diferença entre os homens e os meninos, né? Nessa discussão ali, o versus e tal, você separou muito bem. Separou muito bem. Agora, se você quiser, naquela versão placebo, né, da grande mídia, né, que já solta aquela nota, né, aquele comunicado oficial e tal, não será assim. Não será assim. Bem-vindo ao novo normal. Grande abraço.